A paz do Senhor Jesus, irmãos, que Deus vos abençoe grandemente. Esta é a quinta parte do estudo que nós estamos fazendo sobre o novo nascimento. Já tem a primeira parte, a segunda, a terceira e a quarta está no canal Marcelo Santana de Moraes. Você que almeja assistir, entra no canal lá e você vai assistir e vai ter a melhor compreensão dessa quinta parte, amém? Eu quero ler aqui com os irmãos o capítulo inicial, desse estudo, desde o primeiro vídeo, que é o Evangelho de João, capítulo 3, que fala do novo nascimento. Quero ler novamente aqui para a gente continuar nessa quinta parte, o capítulo 3, o versículo 6, que está escrito assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? O nascido da carne aqui, nós vamos ter uma resposta bem ampla, aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 12 e 13, que está escrito assim, versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Verso 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Observe o versículo 13. 3 pontos aqui que nos chamam a atenção. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sangue e carne se refere ao homem, Nós vemos, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Carne e sangue, ou seja, está se referindo ao homem. Como os primeiros pais, nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, toda a humanidade descende de Adão e Eva. Então o pecado, ele passa a todas as gerações. Então, por isso que a Bíblia fala de nascer de novo, porque nós já nascemos uma vez. Por isso a expressão nascer de novo, porque já nascemos uma vez de nossos pais carnais, preso no pecado por conta da transgressão do pecado do primeiro homem, que foi Adão e Eva. Então há uma necessidade de nascer de novo. Por isso a expressão na Bíblia, nascer de novo, bem? Então, nasceram de Deus. O texto está dizendo aqui, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Há uma necessidade de nós nascermos de Deus. Já nascemos de nossos pais, pecadores, nós também somos pecadores. Por isso precisamos nascer de novo. Porque trazemos essa condição, o homem traz essa condição. Então ele precisa nascer de Deus. E nós vamos ver aqui, amém? Eu creio que deu para entender essa parte. E nós vamos ver aqui no versículo 6, vamos voltar aqui no capítulo 3, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne. Por que há a necessidade de nascer de novo? Porque a natureza do homem, carnal, ou seja, que ainda não nasceu em Cristo, que não teve a vida transformada, a natureza dele, as características dele, os sentimentos dele, nós vamos encontrar aqui, vamos lá no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, nós vamos ver aqui a natureza do homem sem ser regenerado em Cristo Jesus ainda, ou seja, que não nasceu da água e do Espírito. Amém? Capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 19, que está escrito assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha só, as obras da carne. O que é essas obras da carne? A carne aqui está se referindo ao pecado que procede dentro do homem, que procede do homem, é o homem, essas são as obras da carne. Esses são os desejos, e os sentimentos que dominam o homem, na sua natureza corrompida, sem ser regenerado ainda em Cristo Jesus. Vamos ver aqui, vamos continuar. Mas, versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, verso 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, verso 21, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos proveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então não herdarão o reino de Deus, aqueles que praticam estas coisas.
que praticam. E quem é que pratica essas coisas? É o que nasceu da carne, né, e do sangue, que nasceu do homem pecador, né, o primeiro nascimento. A pessoa está presa nesse sentimento. Essas são práticas que dominam o homem que ainda não foi regenerado em Cristo Jesus. Então essa aqui é as obras da carne. Por isso a expressão obras da carne. Obra de pessoas que ainda não tiveram a sua vida regenerada, através do arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Pois só quem pode trazer o novo nascimento na vida do ser humano é somente Jesus Cristo, por intermédio do arrependimento e o derramamento do Espírito Santo de Deus. Pois o que forma o caráter divino dentro de um ser humano pecador é o Espírito de Deus. E só podemos receber o Espírito de Deus através da fé em Cristo Jesus, pelo arrependimento. Amém? Então nós vamos ver aqui no versículo 22 os frutos do Espírito. Por isso que nós temos que nascer de Deus, ou seja, nascer do Espírito de Deus. O versículo 22 está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Verso 23, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O verso 24, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, contra essas coisas não há lei, ou seja, a lei, o homem, pela sua natureza carnal, não consegue obedecer à lei que é espiritual, que é a palavra de Deus. Mas nós só conseguimos viver, praticar a palavra de Deus, que é espiritual, se nós formos espiritual. E para nós sermos espiritual, nós temos que nascer de novo de Deus, ou seja, do Espírito de Deus. Amém? Então é isso, contra essas coisas não há lei. Que coisa? O primeiro fruto do Espírito é amor, é o amor de Deus, não é amor do homem. Amor, paz, né, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas na lei. Então, os frutos do Espírito são estes, que é produzido dentro do homem, né, uma vez que nós ouvimos a palavra, cremos na morte e na ressurreição do Filho de Deus, nós somos selados com o Espírito Santo, que tem essa função de transformar a natureza do homem, né, dominada pelo pecado, trazendo a existência, né, os frutos do Espírito dentro do homem. Por isso nós somos casa de Deus, por isso nós somos templo de Deus. Amém? Então eu creio que ficou explicado, né, essa parte, o que é nascido da carne. Nós vimos aqui o que significa, né, e qual é a natureza das pessoas que nasceram da carne, mas que não nasceram do Espírito ainda, e a natureza daqueles que já nasceram de novo, ou seja, nasceram do Espírito. Eles têm uma vida direcionada por Cristo. Vamos ver aqui Gálatas capítulo 2, versículo 20, está escrito assim, Gálatas 2, versículo 20, está escrito assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o que Paulo está dizendo, ele disse: eu não faço mais as minhas vontades, que outra hora eu fazia, que é aquilo que está em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Todo homem que não está em Cristo ainda, que não foi regenerado, ele pratica aquilo, porque é a natureza do ser humano, né? Cobiça com os olhos, o caráter do homem é completamente diferente daquilo que Deus criou no princípio, por conta da corrupção do pecado. Amém? Então Paulo está dizendo aqui: eu não vivo mais eu, já fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Nós somos crucificados com Cristo, como entregando a nossa vida para Cristo. Amém? Cristo foi crucificado pelos nossos pecados e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. Nós morremos pela fé. Amém? E somos batizados, que representa o sepultamento. Ao sair dali, temos que ter um entendimento, né, que nós estamos nascendo para Deus e morrendo para o pecado. Amém? Vamos continuar aqui. Vamos ler mais alguns textos aqui. Amém? Vamos ver 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. O versículo 17, que está escrito assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Olha só, irmão, que tremendo. É a mesma coisa que Paulo escreveu, praticamente a mesma coisa que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 2, o versículo 20, né? Eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. Então, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver, nós temos que viver para o Senhor. Né? O Senhor morreu por nós e ressuscitou. Para que aquele que vive, ou seja, o ser humano que está vivo ainda, né, não viva mais para si, ou seja, viver para si é viver segundo as suas vontades, os seus desejos, fazer o que quiser, né, e não viver segundo a vontade de Jesus, a vontade do Senhor. Nós temos que viver para Ele, que morreu por nós e ressuscitou por nós. Né? Ele nos comprou com preço de sangue. E eu quero ler isso aqui com os irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 6, amém? 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 20, está escrito assim: porque foste comprado por bom preço, porque foste comprado por preço, né? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo é o templo de Deus, é a casa de Deus, então nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo, né? Uma vez que Deus habita em nós, não podemos fazer tudo aquilo que queremos. Né? O versículo anterior aqui fala fugir da prostituição, fugir do pecado, fugir da iniquidade, fugir da maldade, fugir de tudo. É o que a Bíblia nos ensina, é fugir, né? Porque nós fomos comprados pelo Senhor, ou seja, pelo seu sangue que foi derramado. Amém, irmãos? Nós vamos continuar no próximo vídeo. Amém? Assista, eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Ficai da paz do Senhor Jesus.